Voltamos com o programa Ponto de Vista, que agora recebe aqui Henrique Carvalho, presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB Alagoas. Henrique, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um tema que tem sido muito debatido ultimamente no Brasil, principalmente aqui em Alagoas, a questão da vaquejada. Como anda hoje o processo, depois de tanta discussão que teve, e como as associações, você que é da Associação dos Criadores do Quarto de Milha aqui em Alagoas, tem trabalhado a questão? Boa tarde, eu que agradeço o convite, é uma oportunidade de falarmos sobre esse tema, um tema que, como você bem sabe, é muito polêmico. Em termos jurídicos, o que aconteceu, em síntese, foi que foi promulgada uma lei no estado do Ceará que reconhecia a vaquejada como um patrimônio cultural daquele local, do estado do Ceará. A Procuradoria da República, que é o Ministério Público Federal do Ceará, propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que a vaquejada não poderia ser regulamentada por lei, nem poderia ser praticada naquele estado, porque, em tese, causaria maus-tratos aos animais. Essa ação ela foi julgada no Supremo Tribunal Federal, ainda não transitou em julgado, e com a decisão, por uma maioria muito apertada, de 6-5, foi declarada inconstitucional a lei do estado do Ceará. Mas contra essa decisão ainda cabe um recurso chamado embargo de declaração com efeitos infringentes, ou seja, com efeitos modificativos. Por quê? Por que cabe esse recurso ainda? Porque a decisão partiu de uma premissa equivocada. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles levaram em consideração um parecer que foi feito por uma ativista veterinária, porém ativista contra a vaquejada, encomendado, foi um parecer que foi solicitado por uma Federação Nacional de ONGs ativistas contra a vaquejada. Como nós sabemos, um parecer ele tem lado, um parecer ele não é imparcial. O próprio sentido, o significado do termo parecer ele vem de dar opinião. Então é a opinião de quem? A opinião de uma médica veterinária, porém ativista. Então, contra esses argumentos, né, criados e feitos nesse parecer, que é um parecer meramente fotográfico, ela tira foto de uma vaquejada que aconteceu há 12 anos, há 10 anos, há 8 anos, fotos da arquibancada, e com essas fotos ela conclui que aquela prática causaria maus-tratos. O que nós fizemos? Nós procuramos estudos científicos e encontramos um professor, médico veterinário com doutorado. Ele tem doutorado nos Estados Unidos, com animais de grande porte, uma referência nacional com animais de grande porte, que fez um estudo científico, que passou por uma banca de uma universidade federal e concluiu que a prática da vaquejada como é hoje, ela não causa maus-tratos. E como é que ela é praticada hoje? Hoje nós temos critérios rigorosos de bem-estar animal. Existe já na ciência alguns requisitos para que se observe se os animais estão ou não tendo seu bem-estar atendido. É a liberdade de alimentação, a liberdade de não sentir sede, a liberdade do espaço, por exemplo. Não sentir dor, não sentir dano psicológico. Todos esses elementos, eles se verificam na vaquejada. Hoje a vaquejada, ela exige que os bois que são utilizados na competição tenham alimento e água abundante, tem um espaço adequado para que não fiquem confinados em espaços apertados. Existe um colchão de areia com entre 35 e 60 centímetros que forra a faixa onde o boi é deitado. É obrigatória a utilização de um protetor de cauda. Esse protetor de cauda, ele eliminou a possibilidade de fratura da cauda. E isso foi um grande avanço no nosso esporte. Então, hoje, você observa várias fotos, filmagens. Os animais, quando participam de uma vaquejada, eles deitam depois que terminam de correr, eles deitam, eles comem, eles ruminam, tomam água. Um animal, o boi, o bovídeo, ele só faz esse tipo de ação se ele estiver tranquilo. Ele não bebe água, ele não come, ele não rumina e ele não deita se ele estiver estressado. E contra também esse argumento de que a vaquejada causaria danos psicológicos aos bois, que esse é um grande argumento que os ativistas usam, foi feito o exame de cortisol. Cortisol é um hormônio que todo mamífero tem e libera em excesso quando ele é submetido a estresse. O cortisol foi medido numa boiada, numa vaquejada com 400 bois.
E para a boa surpresa dos competidores e dos amantes da vaquejada, ele não teve alteração. O ponto basal do cortisol, salvo engano, é 8 ponto alguma coisa, em torno de 8. O cortisol medido nessa boiada deu abaixo de 7, abaixo de 8, entre 7 e 7,5. Quando se pensa nisso, os dados que a associação, que a comissão tem apresentado são robustos. Mas quando se pensa nisso, esta modificação para se chegar aonde chegou, com o protetor, com a situação como é colocada hoje, vem de quanto tempo? Vejam, essa discussão, esse processo judicial, ele, como todas as crises, em todas as áreas, em todos os setores, seja econômico, seja na saúde pública, seja onde for, uma crise, e uma crise grave como essa, que chegamos próximo à extinção de um esporte, ela traz algumas consequências positivas. A gente sempre tem que observar o lado positivo das situações. A principal consequência positiva desse contexto foi a evolução das regras, a evolução na fiscalização, o acelerar da difusão do protetor de cauda. O protetor de cauda ele já existia, ele foi elaborado por veterinários, foi testado e foi patenteado. Existe uma patente, hoje só se pode utilizar aquele protetor que está patenteado. Então, isso para que chegasse a todas as vaquejadas do Brasil, hoje nós temos 4.000 eventos por ano. Isso houve a necessidade de esse impacto. Porque antes as pessoas tinham uma certa resistência em utilizar, é caro utilizar. Hoje uma vaquejada de médio porte, só de protetor ela custa 8 a 10 mil reais. Pequeno porte, falando nem médio, pequeno porte. Então é um acessório caro, porém obrigatório e se difundiu para todas as vaquejadas do Brasil. Inclusive os competidores, os próprios competidores, eles hoje não participam de vaquejada que não tenham protetor e que não sigam as regras, com receio de que aquilo ali possa acabar com a prática esportiva. Possa prejudicar todo mundo. Todo mundo, exatamente. 4.000 eventos, são quantos trabalhadores? Olha, em Alagoas, vamos começar por Alagoas, nós fizemos um estudo socioeconômico com uma empresa séria. Nesse estudo, constatou-se que a vaquejada emprega 11 mil pessoas em Alagoas, são 11 mil empregos diretos. Para você se basear, para você se situar do que significa isso, ela significa o 11º setor da economia que mais emprega. Supera o setor cloroquímico, consequentemente supera o número de empregados da Braskem. Em Alagoas nós temos hoje mais de 500 pistas de vaquejada. O público das vaquejadas em Alagoas, somando todos os eventos, supera o do futebol. Foi com esse argumento que eu consegui que o economista fizesse o estudo. Eu disse, olha, vaquejada supera o futebol em público. Ele fez, eu não acredito. Eu disse, pois faça o estudo que você vai constatar. E ele constatou. São mais de 500 pistas de vaquejada num estado que tem 102 municípios. Movimenta 62 milhões entre salário e receita por ano. Só de leilão, os leilões que acontecem aqui, com todas as vendas declaradas à Receita Federal, gira em torno de 15 milhões por ano. Uma vaquejada, para quem nunca foi, o que é que você encontra numa vaquejada? Em termos de trabalhador? Em termos de tudo. O que é que uma pessoa que vai a uma vaquejada pela primeira vez, ela encontra? Nós temos hoje 2 tipos de eventos. O evento que é só vaquejada, que é a grande maioria. Esse evento, você vai lá, o competidor. Nossa associação e outra associação que é nossa concorrente, mas é parceira nessa luta, que é a AVAC, a média de público são, em média, 700 inscrições, né? Inscrições e competidores. Então, você vai lá, numa vaquejada dessa, cada competidor, ele compete em dupla, ele vai com um caminhão, ele leva um cozinheiro, ele leva um tratador para cuidar dos cavalos, ele faz feira na cidade, para abastecer o caminhão. Então, é um verdadeiro acampamento que se torna aquela cidade. Você multiplica significativamente os ganhos da cidade, você lota a rede hoteleira. Quando você chega para assistir, você tem a competição, a classificação entre sexta e sábado e a disputa final que acontece aos domingos. Então, você tem hoje esse cenário. As vaquejadas de grande porte, que engloba, que agrega shows, nós temos poucas aqui em Alagoas, acho que só 2. E essas daí, além de você ter o evento esportivo, que acontece em paralelo, no sábado e sexta-noite acontece um show musical. Mas essas são raras. E geralmente o competidor,
ele não participa do show porque a disputa é no domingo logo cedo, 7 horas, 8 horas da manhã. Então quem vai competir, quem tem um espírito competitivo, se preserva. Cita algumas das modalidades que tem numa vaquejada. Não, a vaquejada você tem as categorias de aspirante, amador e a categoria aberta. O aspirante, que é o que chama amador light, é o iniciante, que tem poucos pontos no cadastro Pode ser um adolescente, por exemplo? Temos a categoria jovem, feminino. Temos a categoria jovem entre 7 e 13 anos, porque isso é até um argumento que eu utilizo nas discussões sobre esse assunto, que as pessoas dizem que há uma utilização de uma força extrema que machuca, que derruba o boi. Não é. A derrubada do boi ela acontece com jeito, com habilidade e com técnica. Tanto é que criança de 7 e 8 anos derruba um boi. E se fosse força, ele não conseguiria. É uma questão de desequilibrar mesmo. Desequilibrar, utilizando o cavalo como principal ponto de desequilíbrio. Então, o cavalo é que faz a força. O cavalo é que é treinado para aquilo. Então, hoje você tem a categoria jovem, feminina, master, amador light, amador, categoria aberta, que é, teoricamente, o profissional, que qualquer um pode correr. Enfim, hoje você tem um leque de pessoas que participam. E, cada vez mais, isso vem crescendo por conta da organização. Em termos de veterinários, nós hoje utilizamos na vaquejada 2 veterinários inspetores para o cavalo. Qualquer sangramento no cavalo, qualquer utilização de chicote, qualquer excesso, o competidor é desclassificado da competição. Então são 2 fiscalizando na saída dos cavalos e mais um que fica fiscalizando na entrada. Mas esse que fica na entrada, ele não é veterinário, ele é estagiário. Nós temos, além desses 2 veterinários, nós temos um veterinário só para os bovídeos, que analisa as condições físicas e as condições dos animais, dos bois que participam da prova, só para o boi. Além disso, nós temos ainda um RT, que é o responsável técnico, veterinário ou zootecnista, de preferência veterinário, que faz o atendimento dentro do parque de vaquejada. O bovino que sai à pista, chama pista? Pista de vaquejada. Pista. Pode ser de qualquer sexo? Pode, mas de preferência utiliza-se o macho e tem a idade e o tamanho certo. Um detalhe que ninguém sabe, ou pouca gente sabe, é que um boi que participa de vaquejada, ele só participa uma única vez na vida. As pessoas acham, e principalmente essas que são contra a vaquejada, as pessoas que estão lá em São Paulo, nos seus prédios, nos seus apartamentos, nos jardins paulistas, que não conhecem a realidade do Nordeste, eles acham que o boi de vaquejada foi escolhido para ter o seu destino na vaquejada. E não é. O boi de vaquejada, ele é interessante e é necessário que ele nunca tenha participado de vaquejada. Por quê? Porque se ele, na segunda vez que ele vai competir, ele competiu um final de semana. No final de semana ele compete, ele passa na pista umas 3 ou 4 vezes. Se outro final de semana ele for competir, ele já sabe onde é a faixa, onde ele vai ser deitado. Ele já fica com receio de chegar na faixa, ele freia, ele risca, ele dribla. Ele não se deixa derrubar. Ou seja, é um boi que não vai atender aos requisitos, que é correr. Às vezes ele não corre, ele para, ele sabe que se correr vai ser derrubado. Então há esse contexto e que por esse motivo os bois só são utilizados uma vez. Então uma parte dos bois que são da classificação, eles competem uma vez e voltam para o pasto e nunca mais voltam para a vaquejada. E os bois maiores saem da vaquejada direto para o frigorífico. E aí é um detalhe muito interessante. Nesse estudo que foi feito pelo professor doutor Hélio Manso, ele analisou os bois que saíram da vaquejada e foram para o frigorífico e analisou a carcaça. A carcaça é o rendimento de carcaça, no termo técnico, é a quantidade de carne e peso que o boi tem depois de abatido e desossado, tirado o couro. Então, às vezes ele dá 50%, 55%, 57%. Os bois que participaram de vaquejada, a carne aproveitada é idêntica à carne aproveitada de um boi que não participou de vaquejada. Se houvesse qualquer lesão tal qual descrita, num parecer ideológico, feito com base em interesse pessoal, numa vivência pessoal, os bois não teriam carne aproveitada como tem. Você machucaria, porque as partes que nós usamos para nos alimentarmos são partes que são músculos, se machucam, se houvesse lesão. Mas não há, tanto é que o aproveitamento de carcaça é idêntico. E outro ponto até em relação a isso, nós fizemos também outro estudo científico, que é o exame da proteína CK, que é a creatina quinase. Esse exame ele é feito também em jogador de futebol. O que é que significa?
Você pode, às vezes, ter uma lesão muscular, você não sentir, mas o seu músculo está lesionado. Se você tirar sangue e medir a proteína CK, você vai identificar que há lesão muscular no seu corpo. Pois bem, esses 400 bois que foram analisados nessa vaquejada, eles também tiveram a proteína CK medida. Para a nossa boa surpresa, também não houve alteração. E um detalhe muito significativo, esses exames foram feitos com a supervisão do juiz, do Ministério Público e dos seus assessores. A gente vai para um breve intervalo, nós voltamos já, estamos aqui falando com Henrique Carvalho, nós voltamos já com o programa Ponto de Vista.